de Êxodo, capítulo 14. Hoje nós vamos nos libertar do Egito. Aquilo que estava nos prendendo, aquilo que nós éramos escravos, não seremos mais a partir de hoje. Para entrar na terra prometida, você tem que se libertar daquilo que te escraviza, né? E Êxodo 14. Tá? Gênesis, Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, facinho de achar, né? Nós vamos achar, a gente espera. Êxodo, tá? Calma que a gente espera todo mundo achar, né? Nós vamos estar fazendo estudo bíblico para aprender a mexer com a Bíblia, tá? Esse ano nós vamos estar estudando a Bíblia, aprendendo um pouco mais da Bíblia. Nós vamos fazer cultos nas casas para estudar a Bíblia. Viu? Essa é a estratégia que o Senhor nos deu para esse ano. E nós vamos ficar afiados na palavra, né? Nós vamos treinar a palavra para que a gente realmente tenha força, autoridade para destruir todos os inimigos. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo conhece a Bíblia, gente. Se nós não conhecermos, nós vamos ficar para trás. Né? Nós não vamos usar a arma, aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Êxodo 14, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam. Fala comigo, retrocedam. E se acampe de fronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram. Acamparam junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos tiraste? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém?
Vamos orar, entregar essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, a palavra é tua. Senhor, a palavra ela é tão atual do momento em que ela foi escrita para nós. Mas nesse momento, abre as mentes agora. Eu coloco as mentes aqui cativas ao Senhor Jesus. Todo impedimento que eles escutem a palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Essa palavra, Senhor, vai entrar no coração, vai frutificar e vai nos colocar em liberdade. Senhor, amarra o valente agora, que vem contra a palavra, toda a opressão, toda a angústia, toda a tristeza, todo o peso, toda a obra do inferno contra as nossas vidas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda acusação, toda perseguição, toda afronta, toda ameaça, seja destruída e anulada agora pelo poder do sangue de Jesus. Não tem poder sobre as nossas vidas. Nos cobre com teu sangue, cobre o que é nosso, Senhor. Nós queremos e clamamos, suplicamos a tua presença sobre nós. Vem com a tua presença, vivifica-nos com a tua palavra, com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça. Levanta escudos sobre este lugar, todo, Senhor, toda a volta, vai levantando escudos aqui. Ah, Senhor, todo espia, toda escuta, todo valente, toda a opressão deste local, seja quebrada e anulada agora pelo poder do sangue de Jesus. Não tem poder, libera o do céu sobre nós e nos esconde aqui, Senhor. Nós viemos para aprender mais de Ti. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. A Ti nós damos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a gratidão. Muito obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de vir na Tua casa, Te adorar. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Abra a tua boca e começa a agradecer. Fala, Senhor, eu te agradeço pela minha casa, pela minha cama. Senhor, pelo café que eu tomei hoje. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado. Senhor, eu te louvo porque eu pude sair da minha casa e vir para a tua casa. Porque aqui não tem perseguição. Aqui ainda não estão matando os cristãos. Ainda, Senhor, não estão destruindo as igrejas. Senhor, muito obrigado. Senhor, acelera o processo, ativa em nós uma grande salvação, grande alegria, o grande poder. Senhor, nós sabemos que estamos no tempo do fim. Aviva a tua obra dentro do nosso coração. Se manifesta com poder e grande glória. Se tem alguém aqui com dor, tira a dor. Se tem alguém aqui opresso, quebra a opressão, quebra as amarras. Eu coloco em liberdade agora, em nome de Jesus, Senhor, para ouvirmos a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Pode se sentar. Glória a Deus. Hoje, nosso tema se libertando do Egito. O povo, para possuir a terra prometida, eles passaram por vários estágios. E nesses estágios que eles foram passando, o Senhor estava com eles, mas o Senhor é soberano e tem o controle de tudo. E é muito interessante que nós vemos nesse texto e nessa etapa, nesse estágio que eles estão saindo do Egito, nós vemos que Deus faz coisas loucas, né? E Deus faz umas coisas que eu estava ontem lendo essa palavra, e eu falei, como que Deus faz umas coisas que nós não entendemos, né? Porque Deus, Ele tira, Ele põe, Ele coloca, mas Ele também fala assim, para, volta, retroceda. E há umas coisas que nós não entendemos, que é nesse texto que nós acabamos de ler, que está em Êxodo 14, os que chegaram depois da leitura, né? Em Êxodo 14, versículo 1. E
é muito interessante que eles precisavam chegar à maturidade. Fala comigo, maturidade. Porque existe uma maturidade espiritual para nós alcançarmos. E essa maturidade espiritual, nós vamos adquirindo conforme nós vamos andando com o Senhor. Conforme nós vamos conhecendo a palavra, conforme você vai deixando o Espírito falar com você. Então, começa a adquirir uma maturidade e um crescimento, né? Para que nós temos que ter maturidade espiritual, pastora? Para conquistar a terra que temos que conquistar. Para viver as promessas que temos que viver. Para nós sermos o que o Senhor quer que nós sejamos. E nós, nesse ano, somos conquistadores. Amém? Fala assim, eu sou conquistador da terra que o Senhor já me deu. Mas esse ano, eu vou possuí-la. Não vai haver impedimento. Porque eu vou me preparar para isso. Em nome de Jesus. Amém, querido? Infelizmente, não foram todos que entraram na terra. Porque eles desagradaram ao Senhor. É muito importante nós entendermos isso. Nós estamos na casa do Senhor, conhecemos a Bíblia, temos a promessa, achamos que estamos no topo. Mas nem sempre, porque desagradamos ao Senhor. E foi a mesma coisa que aconteceu com o povo. Esse povo que desagradou ao Senhor, eles não viveram a promessa. Porque você pode desagradar o pai, mãe, tia, mulher, esposa, marido, você pode desagradar sogra, você pode desagradar vó, avô, tio, você pode desagradar todo mundo. Mas o que nós não podemos é desagradar a Deus. Está em 1 Coríntios 10, 5. Fala assim, entretanto, Deus não se agradou deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, eu quero falar para você, você quer viver a terra prometida? Você tem agradado a Deus? Como que nós podemos agradar a Deus, queridos? Nessa manhã eu quero te perguntar, você tem ido diante do Senhor e tem falado, Senhor, eu quero te agradar. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu preciso obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Você está entendendo? Eu me lembro que eu era pequena e minha mãe falava assim, olha, é melhor vocês obedecer do que vocês terem que apanhar. Não é? É a mesma coisa, né? Fala a verdade, porque senão vai apanhar. Né? E apanhava. Né? Vai obedecer ou não, senão você vai apanhar. Na minha época era assim, eu apanhei muito. Né? Por isso que eu sou uma bênção. Mas eu precisei apanhar para aprender a obedecer. Porque quando a gente entende que obedecer é estar no centro da vontade de Deus, então as coisas mudam. Mas no meio de toda essa multidão do povo, havia 2 homens que tinham um espírito diferente. Fala comigo, espírito diferente. Era Josué e Calebe. O espírito deles era um espírito de conquistador. Um espírito de obedecer. Um espírito de que aquilo que eles ouviram, eles guardaram dentro do coração. E independente daquilo que eles estavam vendo, mas havia uma promessa. Eu quero falar para você, guarde as promessas que Deus te faz no teu coração. Não seja roubado. Não ache que as promessas que Deus tem para você é de homens. Porque os homens são falhos, mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre na nossa vida. Amém, queridos? E essa geração que ficou, que não desagradou ao Senhor, foi a que entrou na terra prometida.
porque os outros morreram no deserto, né? E eu quero louvar a Deus porque nós somos a geração que o Senhor tem levantado nesses últimos dias para conquistar a terra e para lutar, para estabelecer o reino dele. Em primeiro lugar, para você se libertar do Egito, você tem que se libertar das referências que você tem. Às vezes nós temos uma referência só na nossa vida e nós somos escravos dela. Como assim, pastora? Por exemplo, alguém que tem referência de pai e mãe, entendeu? E que o pai e a mãe viveram juntos e tinham uma família, uma referência de família. Então, aquela pessoa, ela vai se casar e ela tem uma referência dentro da cabeça dela. Ela sabe que casamento dá certo, que existe casais que têm problemas, situações, mas que casamento é algo que é a referência dele. Alguém que não tem referência de pai e mãe, ele tem dificuldade, a referência dele é o contrário. Nós tivemos uma situação há muitos anos atrás, de uma pessoa que falou para nós assim, olha, eu não vou casar, porque eu não tenho referência de casamento. Eu não preciso casar, porque eu nunca vi meu pai e minha mãe casados. Eu não sei o que é família, então eu não quero casar. E isso levou algum tempo, alguns anos, até que o bispo chegou com ele, sentou com ele e falou assim, mas casamento está no coração de Deus. Mas colocar a referência que é de Deus no coração das pessoas não é fácil, porque as pessoas não conhecem. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa manhã? O povo de Deus ficou 430 anos escravos. Então, qual a referência que eles tinham? De ser escravos. Chicoteados, cobrados, exigidos, não tinha liberdade, era a referência que eles tinham na mente deles, né? Você imagina, 430 anos, 4 gerações. Então, isso nós temos guardado na nossa mente. Por isso que é necessário o desligamento. Nós precisamos nos desligar de tudo que é do Egito, que marcou a nossa vida, das nossas referências, do mundo, porque o Egito é um mundo. O Egito é aquilo que não faz parte com o Senhor. E é muito interessante que aqui nesse versículo 1, desse texto de Êxodo 14, o Senhor fala uma coisa que é muito difícil para nós. Retroceder. Então fala assim, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Retroceder é sinônimo de derrota, de falência. Como que eu vou ter que voltar para trás? Como que eu vou ter que ir lá atrás? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que começar de novo. Eu tenho que retroceder. Como? Eu não quero. Quinta-feira nós estávamos aqui, né, pastor? Com um moço que entrou aqui na igreja. Ele chorava muito, ele estava desesperado. Quem estava aqui na quinta viu. Um moço muito bonito entrou, todo tatuado entrou. Ele entregou a oferta, chegou no fim da oferta. E o pastor orou com ele, nós oramos com ele. Mas sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu não quero perder a casa e tudo que eu tinha. Gente, foi muito forte isso. Porque tudo que eu adquiri foi com dinheiro que não era um dinheiro correto. Mas agora eu estou numa situação, eu tenho dívida. Ou eu entrego tudo, porque ele estava chorando muito. O Espírito Santo falou assim para mim, ele tem dívida e ele está sendo cobrado. Daí eu perguntei para ele assim, qual é a sua dívida? Você tem dívida? Ele falou, eu tenho dívida. Porque o Senhor, quando nós estamos com o Senhor, não tem engano, né?
Mas sabe por que ele estava desesperado? Porque ele tinha que abrir mão de tudo que ele adquiriu e ele estava indo para uma situação bem inferior, um quarto, cozinha, não sei nem na onde que ele falou, né, pastor? Não foi isso, pastor? O pastor está aqui de testemunho. E sabe o que eu falei para ele? Eu falei, querido, não importa. Às vezes nós temos que retroceder, não importa, você pode ir para um quarto só. Você pode ficar num barraquinho, mas você vai começar de novo com dignidade, limpo, sem acusação, sem roubo, sem opressão. Porque o diabo quer nos escravizar. Porque nós vamos ver aqui que Faraó é o papel do diabo. Faraó sempre quer nos escravizar. E eu falei para ele, largue tudo e abra mão de tudo. Porque o Senhor manda te dizer hoje que Ele fecha a tua cova. Porque se você for lutar, você vai ter que enfrentar a morte. Foi muito sério o que aconteceu aqui na quinta-feira. Porque o diabo, ele quer nos escravizar. Agora, quando o Senhor fala aqui para o povo todo, gente, imagine a cena, aquela multidão de gente, não é a multidão como nós aqui, eram mais ou menos 3 milhões de pessoas, com animais, gado, vaca, ovelhas, com a carga deles, com a tenda deles, com tudo. E o Senhor fala assim, olha, retroceda, volta. Vocês precisam voltar. Porque vocês vão ter uma jornada, e nessa jornada, a terra que vocês vão conquistar, aquilo que eu estou dando a vocês, vocês precisam voltar, encarar o inimigo e serem curados de tudo que Faraó fez para vocês. Porque se você não parar e não consertar, não tem como você conquistar o novo. Se você não for curado do passado, não tem como você conquistar o novo. E as pessoas vivem uma vida inteira escravos. Presta atenção, o Egito não pode permanecer na nossa vida. Nós temos uma terra que mana leite e mel. E quando nós falamos de retroceder, nós achamos que estamos fracos, não temos força, e não fazia sentido o que estava acontecendo. Era tão forte, venceram as 10 pragas, venceram Faraó e a resistência. Mas, queridos, Deus é um Deus que faz umas coisas tão loucas, que Ele endureceu o coração de Faraó. Eles estão pensando que eu vou deixar eles. Porque olha o que aconteceu. Imagine a cena. Eles estão saindo. Estão andando no deserto. Aquele poeirão. Porque é deserto, é seco. Deserto é 60 graus. Solzão queimando. E eles andando. E vão se afastando do Egito. Vão se afastando do Egito. De repente, eles voltam. Viram de direção e voltam, e retrocedem, e vão para onde o Senhor determina. E Faraó começa a enxergar aquilo e fala, eles estão enlouquecidos, perdidos no deserto, esse povo. Imagina que eu vou deixar eles embora? Eles não vão deixar de me servir. Nós vamos atrás deles, porque eles estão igual barata tonta no meio do deserto. Esse povo aí acha que pode tudo, não sabe nada. Olha lá, eles voltaram. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para você? Porque Deus é o maior estrategista que existe. Vai pedir sabedoria, entendeu, Ian? Prego novo, tudo novo, sabedoria. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de unção para venda, eu preciso de unção de conquista, eu preciso de unção para fazer o que eu faço com excelência. Eu preciso que Deus venha agir na minha vida e dirigir todas as coisas na minha vida, porque nós não podemos errar mais. Tem alguém aqui que está com tempo para ficar errando? Tem? Nós não podemos errar mais. Nós não podemos errar
Mas, e quando nós começamos a entender o Senhor, que havia um tempo de conquista e de liberdade, e o que acontece é que nós temos que retroceder. Deus faz que você muitas vezes volte a um ponto e você vai começar a analisar. Poxa, poderia dar certo. Podia ter dado certo. Eu ia avançar. Ai, mas se tivesse aquela situação sido diferente, acho que hoje eu estaria numa outra condição. Porque nós começamos a refletir. Não adianta avançar no meio do deserto e viver o medo, viver as angústias, viver as acusações, viver as fragilidades, porque cada um de nós aqui tem uma fragilidade, não tem? Nós não podemos. Nós não podemos permanecer dessa forma. As situações do nosso passado, elas têm que ser resolvidas. Porque se você não tiver resolvido, você vai ficar escravo no Egito. E o que aconteceu com o povo, eles estavam saindo do Egito, mas o Egito estava dentro deles. É muito interessante isso. Eles poderiam voltar a ser escravos a qualquer momento, se Faraó os alcançasse. Deus quer que você encare todo o seu passado e derrote ele definitivamente para nunca mais ele vir te atormentar. Porque esse tormento do passado, ele vem nos atormentar incessantemente. E quem passa por isso e já passou, sabe o que eu estou falando. Existe um processo espiritual para que você deixe o Espírito Santo ir dentro de você e arrancar as feridas, os tumores, tudo que ficou marcado na tua vida para você poder caminhar. Você não pode ir para a guerra carregando pendências. O inimigo vai ter habilitação na tua vida. Ele quer te derrotar. Quando retrocedemos, não é uma derrota, presta atenção. É uma estratégia. Talvez você não está entendendo essa palavra para agora. Alguns aqui falam, mas por que a pastora está falando isso? Alguns já estão na situação e têm que pensar no que está sendo falado agora. Mas nós precisamos olhar e encarar o que nos aprisionou pela última vez. E foi muito interessante que eu estava fazendo essa palavra, e o Senhor falou assim no meu coração, olha, o diabo faz assim. Ele escraviza as pessoas, e quando você fala para ele, estou indo embora, não quero mais nada com você, sabe o que ele fala? Eu vou matar você, eu vou matar sua família. Você não pode me largar. Não é assim que ele faz? Sim ou não? E as pessoas ficam com medo. Elas não saem daquela posição de escravidão, porque elas ficam escravas. De medo, da ameaça. Em toda a família tem um faraó. Não sei qual que é a sua. Mas é aquele que oprime, aquele que cobra, aquele que acusa, aquele que exige e aquele que escraviza. O Senhor nos chama para a liberdade,
para vivermos a promessa. Quando nós conhecemos a verdade, a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32 e 36. O Senhor está nos capacitando para usar um poder sobrenatural para determinar que o que te escravizava não vai te escravizar mais. Quando o Senhor chama Josué, o Senhor fala para ele: olha, Josué 1:5, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Ninguém. E o que eu quero falar para você nessa manhã é que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades e dominadores. E às vezes as situações que nós vivemos nos deixam tão irado, porque sobe assim aquele nervoso, não é verdade? Você quer ir resolver com as tuas mãos, você quer falar, você não aguenta, porque ninguém tem sangue de barata, não é? Mas quem vai resolver é o Senhor. Porque o Senhor falou para aquele povo, olha, o Senhor falou aqui no texto que nós acabamos de ler, aqui em Êxodo 14, né? E o Senhor fala assim para eles: olha, não temais e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje você está vendo, que vedes, nunca mais você vai ver, nunca mais você vai ver. O Senhor quer falar para nós que nós precisamos acreditar que quem vai fazer a obra é o Senhor. Se você não acreditar, queridos, é uma coisa tão forte que está acontecendo nesses últimos dias, que o diabo, o príncipe desse mundo, tem tentado cegar o entendimento das pessoas. Porque o diabo tem potencializado em nós a morte, a destruição, a incapacidade. Você não vai conseguir, você não vai viver a promessa, você não vai sair do lugar, você faz, olha, e não acontece nada, porque esse é o papel dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, força nele, autoridade, poder para conquistar. Além disso, derrotar todos que se levantarem contra as nossas vidas pelo caminho, até nós chegarmos na terra. Não vai ser pouco que nós vamos ter que lutar, viu, gente? Não é pouco, não. A luta não é fácil. Mas daí nós temos uma outra situação para nos libertar do Egito. O Senhor endurece o coração de Faraó. Como eu falei, é muito louco isso que Deus faz, de endurecer, para os destruir. Porque quando Deus coloca esse sentimento no coração de Faraó, ele vai para destruir o povo. Mas quem é destruído é ele. Porque aqueles que tocam naqueles que são do Senhor, o Senhor aniquila. Por que o Senhor precisava fazer essa situação, endurecer o coração? Porque senão Faraó ia ficar perseguindo o povo enquanto ele vivesse. Você pensou nisso? Que esse Faraó não ia dar sossego para o povo? No meio do deserto, indo atrás e falando: eu vou pegá-los, eu vou destruí-los. Eles vão voltar a me servir, eles vão voltar a estar na minha presença. Por isso que eu falo para você que a nossa luta é espiritual e ela é constante. Esses primeiros domingos, primeiras pregações que nós falamos, nós temos falado, é guerra. Ser cristão, estar em santidade e viver o que o Senhor quer, não é para fracos, é para fortes, para guerreiros. Porque senão você desiste. O povo precisava enfrentar Faraó definitivamente. Porque saíram ameaçados para uma vida toda de perseguição e maldição.
Eu quero falar para você que quando você destrói o inimigo, o Senhor te leva numa nova condição espiritual. Por isso que muitos não conseguem guerrear, muitos não conseguem jejuar, muitos não conseguem vir à igreja, porque o diabo ele trabalha para que você não tenha força e nem se prepare para enfrentá-lo e destruí-lo. Mas hoje o Senhor quer falar para você que Ele tem para você estratégias fantásticas, que Ele vai te dar força e poder, que Ele vai dar para você uma visão especial para cada situação, porque nós precisamos enxergar. Eu quero falar para você que, aliás, se você não enxergar a terra prometida, você nunca vai poder possuí-la. Você já conseguiu enxergar a terra? Você tem enxergado a terra? Qual é a terra prometida que você tem que possuir? Você tem enxergado ela? Você precisa enxergar com os olhos da fé. Se você não enxergar com os olhos da fé, você não vai poder viver o que o Senhor tem. Eu quero falar para você que existe uma situação que todos nós vivemos. Que quando nós estamos tudo bem, nós glorificamos ao Senhor. Mas quando nós estamos na luta, nós começamos a questionar. E uma das coisas que nós questionamos é o tempo do Egito. Quando eu não era convertido, era diferente. Quando eu não era convertido, é diferente. Quando eu era do mundo, não me faltava isso, eu não tinha tanta luta. E com o povo foi assim. No versículo 11, o povo começa a falar para Moisés, olha, Moisés, lá no Egito, acho que não tinha túmulo. Porque você imagina túmulo para mais de 3 milhões de pessoas? Então eles falam isso, não tinha túmulo para a gente morrer lá, né? Por isso que você tirou a gente de lá. É um exemplo que eu vou dar para você. Nós estávamos tão bem lá na Pastora Maria. Ô bispo, você tirou a gente de lá. A gente veio para cá e agora nós temos dívida para pagar, nós temos telhado para fazer, nós precisamos colocar coisa aqui para refrigerar essa igreja. Você tirou a gente de lá, bispo. Mesma coisa o povo falou para Moisés. Você nos tirou do Egito e agora nós retrocedemos, nós estamos aqui esperando o faraó que está vindo para nos matar, é isso? Porque nós vamos morrer e vamos ficar aqui mesmo no deserto, porque lá no Egito não tem como enterrar tanta gente. O diabo não vai ficar contente com a sua libertação. Então ele vai se especializar em várias áreas que ele sabe que você tem fragilidade. E é ali que ele vai atacar você. Ele não vai te atacar nas áreas que você é fortalecido, mas ele vai atacar você na onde você tem uma certa dificuldade. Porque essa é a posição dele. Mas o controle da situação não está na mão do diabo, está na mão do Senhor, que é o alfa e ômega, o princípio e o fim. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel. Começou a boa obra em minha vida, Ele é fiel para terminar. Ele começou uma obra. Talvez você está aqui hoje e está falando, pastora, mas são tantos anos, eu não aguento mais, pastora. Está muito difícil. Eu quero falar que a libertação que Deus tem para você, ela é definitiva. O Senhor está quebrando o jugo do Egito para sempre na tua vida. Os inimigos que têm te afrontado e as situações que você tem chorado, hoje o Senhor fala para você, olha, nunca mais você vai voltar a ver, nunca mais você vai ter, nunca mais você vai ter que enfrentar, nunca mais essa situação você vai passar. É a última. Porque eu te levanto para conquistar a terra que eu já te dei.
eu te levanto para um novo tempo. Presta atenção, olha para mim, não olhe para as dificuldades, não olhe para o inimigo, não olhe para o que estão falando, o que estão maquinando mal contra você. Mas olhe e saiba que eu sou Deus na tua vida. E eu vou fazer. E o que Deus faz era para o povo ficar de boca fechada e nunca mais lembrar-se do Egito. Nós precisamos nos desligar, queridos. O que é jugo? Jugo é um pedaço de madeira que é colocado sobre o boi para ele puxar a carga que ele tem que puxar. E a palavra fala que é quebrado o jugo. E esse jugo, esse peso, Faraó quer colocar sobre nós. Mas ele não vai mais colocar esse peso. Porque o Senhor hoje fala que nós não vamos mais puxar carga nenhuma. No espiritual, nós estamos rompendo com o domínio espiritual de Faraó, de demônios, principados e potestades na nossa vida. Na tua vida espiritual, emocional, no teu psicológico. Nós não seremos mais escravos. E isso tem que sair de nós. É muito interessante que às vezes você está com pessoas que estão num poder de vida, num poder aquisitivo bom, mas que passaram por grandes dificuldades. E às vezes as pessoas não conseguem deixar a dificuldade. Então, mesmo tendo condições, ela continua vivendo como escrava. Então, ela come as mesmas coisas, ela se veste da mesma forma. Porque a gente passa por situações, mas nós não somos a situação. A gente passa pelo deserto, mas eu não posso ficar no deserto e nem viver, e nem no Egito. Você está entendendo? Então, e às vezes isso é tão chocante, que é muito forte isso. Pessoas escravas psicologicamente, mentalmente, nas atitudes e no comportamento. Né? E nós precisamos deixar isso. Por isso que nós temos falado aqui, Senhor, reprograma a nossa mente. Senhor, tira a mente escrava. Tudo que ficou registrado no inconsciente, que é negativo, que é de derrota, que é de acusação, que é de roubo, tira, anula, apaga. E nós temos que reprogramar a nossa mente com a palavra, com a verdade, com as possibilidades, com a sabedoria, com a unção, com a vitória, com o novo que Deus tem. Porque o nosso passado nós não podemos mudar. Alguém pode mudar passado aqui? Ninguém pode mudar o passado. Mas nós podemos determinar o nosso futuro. Abre comigo Isaías, capítulo 10, versículo 27. Glória a Deus. Precisamos entender a ação do Senhor. Olha aqui, Isaías 10, 27. Fala assim: acontecerá naquele dia que o peso será o quê, queridos? E o jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da unção ou da gordura. O Senhor hoje quer tirar todo o peso das nossas vidas. Não basta sair do Egito e dizer, estamos livres, não sou mais do mundo, aceitei Jesus, estou na igreja. Não basta mais isso. Nós precisamos quebrar com qualquer vestígio que o Egito tenha na nossa vida. Hoje, você que está aqui, você vai entender que o que está acontecendo com você é você deixar de ser alienado.
Sabe o que é deixar de ser alienado? Como que é ser alienado? Como, bispo, que é ser alienado? Ele vive da forma que ele acha que tem que ser. Você pode falar o que você quiser, não vai resolver. Você pode mostrar para ele, não vai resolver. Você pode chamar ele para conversar, não vai resolver. Olha, aquela pessoa lá, ela está alienada. Ela não sai da linha de pensamento dela. Ela anda só daquele jeito. E não adianta, porque ele acha que ele está certo, correto, que está tudo bem, que ele está a última Coca-Cola do deserto. Entendeu? Mas não é nada disso. O cara está ali, ó, limitado, sem uma visão geral, sem expectativa, sem receber o novo, porque o Senhor tem a cada manhã um novo para nós. Se Ele tem um novo a cada manhã, é porque todos os dias Deus tem uma unção nova, tem estratégias novas, tem a palavra nova para nós, Ele tem vida para nós a cada manhã. Então, nós temos que ser renovados no Senhor. Eu quero falar para você que quando o Senhor quebra o jugo e que nós ficamos livres no Senhor, Deus começa a fazer uma obra profunda na nossa vida. Por isso que muitos não conseguem viver transformação, porque eles não conseguiram ser libertos. Você está entendendo? Quando a pessoa não é liberta, ela não consegue viver a maravilha absoluta do poder de Deus na vida dela. Agora, existe algo muito importante. Para que isso aconteça, para nós conquistarmos a terra, para você viver o sobrenatural, você precisa estar disposto. Vira para o teu vizinho e fala assim: nós estamos dispostos. Se você vê que o seu irmão aí não está muito, fala assim, ó, então, você vai ficar disposto. Se ele está dormindo, está cochilando, fala assim, ó, vai ficar. Você vai ficar disposto. Em nome de Jesus, porque nós vamos ser habilitados a conquistar. E para ser habilitado para conquistar, você precisa ter disposição. Você precisa se dispor. Porque quando o Senhor chamou Moisés, Moisés falou um monte de coisa para Deus. Eu sou gago, mas não sei o quê. Mas ele foi. Moisés, eu vou ser contigo. Deus, quando chama Josué, Josué, dispõe-te. Olha, Josué, agora chegou a sua vez. Quem já participou de alguma coisa assim, que é você só que vai? E que é você, que é a sua vez. Quem já participou? Que é uma situação assim que você vai e que você fala assim, eu não posso errar agora. Agora é o momento de eu dar tudo que eu tenho. Agora, yes! Eu vou ser vitorioso. Eu vou vencer. Eu sou o melhor. Porque o Senhor está comigo. Agora eles vão ver quem eu sou. Porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Não vai haver impedimento, não vai haver diabo nenhum, porque eles vão ver quem eu sou. Eu sou a menina dos olhos, eu sou raça eleita, nação santa, povo escolhido. O Senhor me escolheu, o Senhor me amou. Fala, o Senhor me amou. Glória a Deus, queridos. O Senhor quer que você se posicione nessa manhã. Nós vamos nos posicionar e nos desligar. Nós precisamos enxergar com os olhos da fé a dimensão do Espírito de Deus. Enxergue com os olhos da fé a grandeza do que Deus quer fazer na tua vida. Deus não te chamou para ser um derrotado, um coitadinho, um ninguém me gosta, ninguém me quer, olha a minha situação, é injustiça. Não, Deus te chamou para você ser um vencedor. E você precisa enxergar isso. Lucas 11:34 fala assim, são os teus olhos lâmpada do teu corpo.
Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Como que está seu olho? Como que você está enxergando 2018? Ai, pastora, começou igual. Ai, vai ser a mesma coisa. Ai. Você precisa enxergar com os olhos da fé a dimensão do poder de Deus na tua vida. Porque ou é Deus na nossa vida, ou é balela, é tudo mentira. Deus é Deus na sua vida? Sim ou não? Então, Ele é poderoso para fazer e mudar. Mas você precisa enxergar. Nós também, para nós nos desligarmos do Egito, nós precisamos tirar de nós tudo que nos dava orgulho no Egito. Porque é muito interessante. Às vezes as pessoas dão muito mais valores para aquilo que elas eram, faziam, conquistavam, quando elas estavam no Egito, no mundo, do que para o tempo que elas estão na presença do Senhor. E não conseguem enxergar e valorizar. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, fala uma palavra tão chocante, gente. Porque ela é tão forte, que às vezes eu tenho vontade de ler para algumas pessoas, mas eu fico constrangida com essa palavra, porque ela é muito forte. Vocês abriram? Apocalipse 3,17. Fala assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és o quê? Quem mais? As pessoas acham que ter muito dinheiro, ter, ser, poder, é isso aqui. É achar que é o último. Ó, queridos, não sofra pelo que você não tem, não, viu? Porque você acha que ter vai mudar a tua história, que você vai mudar. Não, nós precisamos mudar antes de nós, dentro, para depois ter. Porque as pessoas, às vezes, só têm, mas não são nada, não sentem nada, não conseguem fazer nada, são limitadas. Porque, olha, não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E às vezes nós olhamos para as pessoas e nós falamos assim: nossa, coitado, só tem dinheiro. Não tem mais nada. Não tem alegria, não tem força, não tem sabedoria, não sabe falar, não pede a unção do Senhor. Não é uma pessoa que é ousada, corajosa, que conquista, que sabe o que é conquistar as coisas, sabe o valor. Não. Por isso o Senhor quer que você, nessa manhã, se desligue de tudo que é do Egito. Se você não se desligar do orgulho, da soberba, da avareza, do que eu tenho, eu quero, eu posso, eu vou. Sabe, assim, avareza por coisas materiais, você precisa se desligar. Você não vai poder entrar na terra. Por isso que o diabo coloca o jugo. Porque como nós queremos as coisas, então ele nos escraviza. É muito interessante isso que nós podemos constatar nessa viagem que nós fizemos para o Japão. Eles são escravos. Eles trabalham muito. Dormir é um luxo. Mas eles têm todo, você não vê, não existe pessoas que não têm carro. Tudo deles é do moderno, maior tecnologia, tudo. Mas eles são escravos. Para ter aquilo ali, eles precisam doar tudo que eles têm de mais precioso, que é a vida que não vai voltar nunca mais. Hoje o Senhor quer que você comece a ter essa visão
e permitir viver a libertação. Porque sempre das lembranças vem junto as coisas ruins e as coisas boas. Não é verdade? Não é só ruim. Não é só ruim. Tanto é que o povo questionou. E sabe o que eles falavam? É tão forte isso, gente. Olha, presta atenção que eu estou trazendo a revelação para você. É tão forte. Eles eram chicoteados. Eles trabalhavam. Por 4 gerações morriam, continuava sendo escravo, continuava sendo escravo. Mas quando eles estão no tempo, na libertação, no processo da caminhada da terra, eles começam a lembrar do quê, queridos? Do peixe, da cebola, dos pepinos, que eles achavam que era de graça. E eles falam para Moisés, e nós estamos aqui nessa secura, vivendo de maná. Porque eles não davam valor para o maná que Deus estava dando. E eles começam a lembrar. Porque as coisas boas que eles viveram também vêm com as lembranças ruins, entendeu? Porque eles viviam escravos. Mas chegou um momento... Por isso que eu quero falar para você que na nossa caminhada com Jesus, você tem que permanecer firme na promessa e na visão. Porque chega um momento da nossa vida que nós falamos, Senhor, mas é maná até quando, Senhor? Mas já foram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e continua o maná. Mas glória a Deus para o maná, porque o Senhor tem uma terra prometida. Não importa o que eu estou vendo, o que eu estou passando, mas a terra prometida eu vou alcançar. Deus está me suprindo, não está faltando o alimento que eu preciso. Deus está comigo. Eles não davam valor para isso. Eles queriam as cebolas e os pepinos. Que não era de graça, presta atenção. Eles pagavam com a vida para estar lá. Quantos morreram de tanto ser chicoteados? Quantos foram presos, destruídos, porque eles trabalhavam para Faraó? Para quem que você tem trabalhado? O que está acontecendo com a tua vida? O que está acontecendo com a tua vida? O Senhor tem uma provisão para nós, ela é temporária. Mas Ele tem a liberdade. Ele tem uma terra. E é muito interessante que na nossa jornada, nós temos que conquistar. E às vezes, você tem que viver de maná. Quer que eu te dou alguns exemplos? Por exemplo, eu estou andando de ônibus, mas eu vou conquistar um carro. Eu compro um carro. Mas naquele carro que eu vou conquistar, eu vou ter que pagar as prestações se eu não tiver todo o dinheiro, certo? Eu tenho um compromisso. É um tempo de conquista. Mas eu vou ter que abrir mão de outras coisas para pagar a prestação do carro. E as pessoas, às vezes, não entendem isso. As pessoas acham que elas têm que ter o carro e continuar tendo todas as outras coisas, a não ser que ela tenha condições. Mas se ela não tem, ela está com um salário, ela tem que pagar o carro, então ela vai viver do quê? De maná. Ela vai viver de maná? Porque ela está fazendo o quê? Conquistando. Quem já comprou casa aqui sabe como que é. Quem já comprou alguma coisa aqui sabe como que é. Você está conquistando. Então, o maná é maravilhoso. Já vivi de cesta básica também, viu, queridos? Já vivi. Então, aquela cesta era maravilhosa. Como também já demos muitas cestas básicas e damos muitas cestas básicas. Não é vergonha para ninguém. É um maná. Deus está mandando glória a Deus pelo maná. Eu quero falar para você que o domínio do Egito não pode continuar sobre nós. O Egito era a maior nação da terra. Eles tinham poder.
Eles governavam. Mas, se eles ficassem lá, eles iam continuar sendo escravos. E é isso que nós precisamos entender. Que nós não podemos ser escravos. João 8,34 fala assim: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós não podemos ter parte com o Egito, não podemos ter parte com o pecado. Não negocie a sua santidade, a sua aliança com o Senhor. Porque o Senhor tem para nós a vitória. Ele tem para nós a bênção. O Senhor quer reprogramar a nossa mente, limpar a nossa mente. Ele quer mudar a nossa condição, para que você viva um tempo de vitória. Para que você seja livre. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, queridos, servir ao Senhor e estar na presença dEle, você não precisa ter grandes coisas. Temos que desligar da aliança com o príncipe desse século. 2 Coríntios 4,4 fala que ele cegou o entendimento. E estamos num tempo que as pessoas não estão conseguindo entender o que o diabo está fazendo e o que está acontecendo no mundo espiritual. E é muito interessante porque Moisés, ele era um neto adotivo de Faraó. Criado por ele, num palácio. Havia um laço emocional, familiar com o Egito. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. Um propósito muito grande. Moisés, quando ele foi requerer a liberdade dele, então a turma do vovô se levantou contra ele. E eu quero falar para você que para você descobrir o jugo que pesa sobre a sua vida, é só você tentar se libertar. Você vai ver o que acontece. Quando você quer se libertar, você vai ver o que se levanta contra você. Mas não importa o que se levante contra nós, o que importa é que o Senhor está conosco e Ele nos dará vitória. Miqueias 7,6, ele fala que os que se levantam contra nós, às vezes são os da própria casa. E isso é muito sério. Mas o Senhor quer que você olhe para Ele e viva o sobrenatural. E viva a bênção do Senhor. Libere perdão sempre. Nas suas orações, comece a liberar perdão para aqueles que vão te perseguir, vão te magoar, vão te maltratar e vão fazer coisas contra você. Já comece a orar por isso. Miqueias 7,6, pode anotar aí. Não sou eu que estou falando. O Senhor usa pessoas para colocar jugo sobre nós. O Senhor hoje quer desligar toda essa situação que trouxe dor para nós. Filipenses 3:17 fala que, vamos abrir, quero ler com você.
Filipenses 3:12. Versículo 12. Não que eu tenha já recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos prosseguir, independente da nossa dor, da nossa injustiça, do que passamos. O Senhor quer que você prossiga para o alvo. Amém, queridos? O Senhor quer nos libertar. Por isso que o Senhor hoje quer que você se lembre que é a última vez que você está vivendo as situações que você está vivendo. Que o Senhor vai mudar. Que você vai ser livre para conquistar. A unção de conquista está sobre você. Você crê nisso? Você deseja isso? Você deseja que o Senhor quebre o jugo da tua vida? O Senhor vai se manifestar com poder e grande glória. Vamos para Isaías, eu já estou terminando. Isaías 43, versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos para Isaías 9, 2 e 6, já estou terminando. 9. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. O Senhor está quebrando todo o jugo hoje. O Senhor está te levantando numa nova condição, liberto do teu passado. O teu passado hoje você vai colocar aqui no altar. E você vai se posicionar e vai falar, não vou viver mais dessa forma. Toda maldição, toda obra maligna, toda requisição vai ficar aqui. O Senhor quer tirar os traumas, os medos, as marcas, as feridas. Porque, como tem um ditado, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, não é isso? Sim ou não? E você fica com trauma. Você não quer mais confiar em ninguém. Você não quer mais ter um olhar diferente. Mas nós temos que perdoar. E Jesus falou para a gente perdoar quantas vezes, gente? Então, nós temos que perdoar. Então, eu estou te perdoando mais uma vez. Sabe por quê? Porque eu preciso ser liberto e viver a minha promessa. Você está entendendo? Nós não podemos mexer no passado. Nós estamos saindo do Egito. Fecha teus olhos. O Senhor hoje coloca diante de nós uma terra prometida. O Senhor hoje quer que você enxergue essa terra. Mas que você não pode trazer nada do Egito junto com você. Você é nova criatura, lavada e remido pelo sangue de Jesus. Ele troca as vestes, ele te dá uma mente nova. Ele te abre o caminho para você no meio do deserto. Ele quebra o jugo. Ele te coloca em liberdade. E ele te abençoa para viver na terra prometida. Para você entrar na terra, conquistar e ser fortalecido em nome de Jesus. Que você seja fortalecido.
Que toda fragilidade saia, que todo roubo saia, toda cegueira, todo peso, toda amarração não tem poder sobre a tua vida, todo encantamento pelo mundo, toda escravidão, cessa agora na tua vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus.